Vamos lá, pessoal, canal Revisão de Concurseiro trazendo para vocês mais um vídeo de língua portuguesa. Hoje a gente vai revisar, ainda em morfologia, o artigo e o advérbio, beleza? Apenas uma fichinha de um lado e do outro e depois as nossas questõezinhas aí de sempre que a gente vai trabalhar, beleza? Vamos lá, galera, o que é o artigo? Vamos revisar. Artigo é uma classe de palavra variável que se antepõe a substantivo. Pode determiná-lo ou indeterminá-lo. Isso em relação à morfologia. A gente vai trabalhar sintaxe mais à frente, mas não custa nada lembrar. O artigo, sintaticamente, sempre será um adjunto adnominal. Beleza? Galera, dois mitos que a gente vai matar logo aqui em relação ao artigo. Primeiro, ele se antepõe a substantivo. Isso é verdade, mas não significa que ele vai estar imediatamente antes do substantivo. Vejam a frase acima que eu coloquei aí, ó. As grandes e frequentes crises econômicas. Tá? Esse as é um artigo, porém grandes e frequentes são adjetivos que se referem ao substantivo crises econômicas. Então vocês podem ver duas coisas. Primeiro, que o artigo ele está antes do substantivo, mas não imediatamente antes. E outra coisa interessante que a gente diz que toda palavra que vem depois do artigo se transforma, né, em substantivo. Isso também não é verdade, galera. Vocês podem ver aí nesse mesmo exemplo que grandes e frequentes estão logo após o artigo, mas continuam sendo adjetivo. Beleza? Galera, artigo tem dois tipos, definidos e indefinidos. Artigo definido, né, o a, os e as, ele individualiza o substantivo, ou seja, é a casa, né, determinada casa, individualizou a casa. E os indefinidos, uns, uma, umas, generaliza ou indetermina o substantivo, é uma casa, né, enfim, geral, generalizou, indeterminou, é uma casa qualquer, né. Em relação a artigo, que é importante a gente saber, existem várias regras do emprego dos artigos, mas isso é elementar. Tem que pegar a gramática, dar uma folheada, são mais de 40 regras, se eu não me engano, e não dá pra gente passar todas aqui, nem é a meta do canal. Mas outra coisa que é muito importante no artigo, e aí cai bastante em concurso também, é a semântica. Como tudo no português hoje está muito moderno, é o significado, né? Então dá uma olhada só. Olha que diferente que é, né? Por exemplo, o artigo ele serve para intensificar. Olha só o exemplo. Aquele não era mais um livro, era o livro. Olha como é que eu intensifiquei agora aqui. Esse livro não é um livro qualquer, né? É o livro, aquele livro, entendeu? Eu intensifiquei ali o livro usando o artigo, é um artifício, né? Um outro emprego que é importante é após o numeral ambos. Primeiro que é interessante a gente saber que ambos é numeral. Sim, né? Significa dois, né? Então, ambos os homens são altos. O que eu quero dizer é que o artigo aqui, ele é obrigatório. Você tem que usar o artigo depois de ambos. Então, a gente está vendo aqui dois exemplos. Um de semântica, propriamente dito, né? E o outro de emprego do artigo. Existem, como eu falei, várias formas de empregar o artigo e a gente vale a pena dar uma consultada em gramática aí, né? Eu recomendo a gramática do professor Pestana, como eu já anunciei aqui, ele até gravou já um vídeo pra gente, então dá uma folhada aí para ver as regras de emprego de artigo, beleza? Galera, o que é o advérbio? É uma palavra invariável que se relaciona a verbos, adjetivos ou outro advérbio. Exemplos, né, ali do verbo, ele sempre acordou cedo. Cedo está se relacionando ao verbo acordar, né, acordou. Então ele é um advérbio que está se relacionando a verbo. Continuo bastante disposto. Esse bastante está se referindo a disposto. Disposto é um adjetivo. Então a gente tem um advérbio se referindo a adjetivo. E também há outro advérbio ali no exemplo. Dormiram mais tarde. Esse tarde é um advérbio e esse mais está se referindo a advérbio, beleza? A gente não citou quais são os valores semânticos desses advérbios, porque na verdade a gente vai lembrar aí abaixo aí, ó, que os advérbios possuem valores semânticos e isso também é cobrado a rodo em concurso, né? A gente sabe que existem zilhões de classificações semânticas, né, de advérbio e também não é nossa função aqui esgotar tudo, dá uma consultada na gramática lá, beleza? O advérbio pode ser de tempo, por exemplo, agora, amanhã, antes, pode ser de lugar, aqui, abaixo, adiante, pode ser de modo, bem, mal, devagar e muitos outros exemplos, inclusive palavras que às vezes, de acordo com o contexto, é uma coisa, em outro contexto tem outro valor semântico, isso aí é muito importante, a gente, né, já vem trabalhando isso em relação à morfologia desde o começo das nossas revisões, beleza? Galera, vamos trabalhar as questões para vocês verem aí o que eu quero dizer com semântica, emprego, etc. Beleza? Vamos lá. Questão número 1. Essa é a frasezinha, né, que eu só extraí do texto, né? Desculpem. Sem prejuízo para o sentido da oração que transformação os atingia, a autora poderia ter optado pelo emprego do artigo a logo após o termo que, empregado como conjunção integrante.
Ou seja, ele está falando ali, para lá em cima a gente colocar, sem que os habitantes pudessem dizer que a transformação os atingia. Galera, olha só, em relação a sentido, faz toda a diferença, né? Porque no caso a gente individualizaria essa transformação. Quando a gente fala sem que os habitantes pudessem dizer que transformação, é tipo, qual transformação, né? É indefinido, né? Que, aliás, a gente vai até trabalhar isso ainda nessa questão. Mas quando a gente coloca o A ali antes de transformação, a gente individualizaria. Era a transformação específica. Então, essa questão está errada. E, além disso, né? Isso vai ser uma análise posteriormente, né? De um vídeo que vai vir depois. Esse que não é nada uma conjunção integrante. A galera faz aquela situação, né, de vir numa oração subordinada substantiva, né, sem que os habitantes pudessem dizer isso. Aí você identifica que é uma oração subordinada substantiva, e aí você automaticamente identifica esse que como conjunção integrante. Mas cuidado, nem sempre. Veja que eu posso substituir esse que por qual, né, sem que os habitantes pudessem dizer qual transformação. Na verdade, esse que é um pronome indefinido interrogativo, beleza? Tipo, qual transformação os atingia, entendeu? Então, na realidade, esse que nem é uma conjunção integrante e esse a modificaria o sentido, ou seja, essa questão está completamente equivocada, beleza? Aqui errado, individualizaria o substantivo e esse que é um pronome indefinido interrogativo, beleza? Questão boa, diplomata, né, do CESP, mas, enfim, dá pra gente acertar, né? Vambora. O emprego do artigo indefinido no trecho em uma visão contemporânea indica a possibilidade de existirem outras abordagens educacionais. Galera, se a gente está falando que em uma visão contemporânea, significa que existem outras visões. Então, realmente, indica a possibilidade de existirem outras abordagens? Claro que indica. E aí você está vendo que a aplicação do artigo e do advérbio também, que a gente vai ver posteriormente, faz com que os sentidos mudem, né? E os caras perguntam muito isso em prova, né? A gente vai ver aí ao longo das questões aí que eu trouxe, beleza? Então, a questão está correta, ok? Vamos lá, questão de número 3. No trecho, toda uma camada quer os bens da vida. O artigo indefinido foi empregado como item de realce, razão porque sua eliminação não prejudicaria a correção gramatical nem o sentido original do texto. Galera, que não prejudicaria a correção gramatical, isso é verdade. Toda camada quer os bens da vida. Agora, que é um item de realce e que não tem mudança de sentido, não, galera. Toda camada seria qualquer camada. E quando a gente fala toda uma camada, quer dizer a camada inteira. Então vejam aí, questão do ano passado, também de diplomata, né? É questão trazendo mais uma vez sentido para artigo, né? Coisa bem esquisita, né? E comum, na verdade, né? Então toda uma, no caso aqui, é inteira, a camada inteira. E toda camada seria qualquer camada. Ok? Vamos lá, galera, são 6 questõezinhas, tá? Questão número 4, aqui já tratando de advérbio. Os vocábulos muito e pouco estão empregados no texto com função adverbial. Galera, isso é outra coisa que cai bastante em concurso, né, na parte de morfologia, é identificar a classe gramatical que está sendo usada na questão, né? Então, a gente tem que ter sangue frio e analisar tecnicamente, né? Então, vamos lá. Há muito tempo. Esse muito, que ele está dizendo que é um advérbio, está se referindo a tempo. Tempo é o quê? Substantivo. Se é substantivo, já está errado, galera, porque o advérbio ele se relaciona com adjetivo, com verbo ou com outro advérbio. Então, assim, esse muito nunca vai ser um advérbio, beleza? E no caso de pouco, aí sim, ó, povos pouco cultos. Cultos é um adjetivo. Pouco está se relacionando a adjetivo, é sim um advérbio, beleza? Então, essa questão está errada. Muito, no caso, é um pronome definido adjetivo e pouco é um advérbio, beleza? Vamos lá, questão de número 5. Olha que legal essa questão. Desde Gandavo e melhor, desde pero vais caminha até e o texto continua, né? O advérbio melhor foi empregado pelo autor para retificar conteúdo já enunciado. Bom, você teria que saber que retificar é consertar, né? Ajustar, né? Corrigir. E veja que esse advérbio foi usado dessa forma exatamente, ó. Desde Gandavo e melhor. Não, peraí. Desde pero vais caminha. Então sim, foi usado nesse sentido aqui para retificar um conteúdo já enunciado. Questão muito legal que mostra a aplicação de advérbio. Questão certa. E a última, eu tive que trazer o texto aqui, galera. Olha só a pergunta. Vamos lá na pergunta. Ó. Conclui-se do emprego do advérbio também que as duas modalidades de vacinação, além de serem aplicadas simultaneamente, valem para a vida toda. Olha só, ele fala aqui sobre a campanha, dose fracionada, não sei o que, da vacina, e fala assim, ó, também serão disponibilizadas doses convencionais para criança, tal, tal, tal. Aqui ele fala que ela tem eficácia para 8 anos, aqui fala que é para a vida toda. Mas não é nem isso que eu queria chamar, a questão já está errada assim, tá? As duas não valem para a vida toda. Mas olha que legal, esse também é um advérbio. Advérbio de quê? De inclusão. Olha que legal, a campanha será feita
feita com dose fracionada e também serão disponibilizadas doses convencionais. Muito legal, né? Eles aplicaram um advérbio de inclusão, não foi isso que ele perguntou, mas é só para vocês verem aí os sentidos que o advérbio podem tomar. Beleza, galera? Muito obrigado pela visualização. Curtam aí o vídeo, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ajudar o canal a crescer, por favor, que eu vou ficar muito feliz. Valeu, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!